Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Bolsa e hoje nós vamos falar aqui sobre os ciclos de mercado, tá? Para mim é algo muito importante você entender. Inclusive, o livro que me inspirou a fazer essa aula e a entender mais sobre os ciclos do mercado financeiro é esse livro aí, Mastering the Market Cycles, do Howard Marks, que é da Oaktree Capital, um dos maiores investidores do mercado americano, e foi inclusive uma recomendação do Tiuli. Então, Tiuli, obrigado aí por prover tanto conhecimento, inclusive essa aula é inspirada em um dos livros que você indicou para mim, tá? E para mim o que fez muito sentido começar a buscar entender dos ciclos de mercado é que a bolsa de valores ela é feita de ciclos, tá? Então o próprio Howard Marks, dentro desse livro, Mastering the Market Cycles, ele acaba falando, né, que assim como na vida real nós temos ciclos, né? Então pensa no tempo como um todo. Você tem ali ciclos do ano em que nós temos o verão, em que nós temos o inverno, que nós temos o outono, que nós temos a primavera. Então, nem todo dia tem sol, mas também nem todo dia tem chuva. Então, no mercado financeiro é a mesma coisa e ele é feito de ciclos, tá? Então, nós temos ciclos de baixo do mercado, nós temos ciclo de alta. Então, é importante que você reconheça isso, tá? Porque assim você vai conseguir se proteger de certo modo, tá? Acho que o coronavírus pegou alguns investidores de surpresa aí, porque eles pensavam que bolsa só subia ou se caía, caía pouquinho, mas não, bolsa pode cair e ela pode cair bem, porque nessas janelas que você vê aqui, as correções, né? Parece que é pouquinho, parece que é pouco tempo e parece que foi pouco que caiu, mas tem janelas aí de 5, 10 anos que o mercado caiu 50%, 70%. Então, é importante que você saiba reconhecer os ciclos de mercado para que você consiga moldar a sua exposição ao mercado. Porque, para mim, uma carteira de investimentos ela é um organismo vivo e você tem que saber lidar com o touro, que representa o mercado de alta, e com o urso, que representa o mercado de baixa. Tanto que o boné do Vamos para a Bolsa, ele representa isso, né? Então nós temos o touro e o urso, que fazem parte do mercado financeiro, tá? Então tem dias e tem cenários que o mercado sobe, tem cenários que o mercado cai, então é importante que você entenda isso, porque no mercado de queda, no mercado que você não vê uma projeção boa de crescimento, você vai se proteger mais. Você pode ter, quem sabe, mais renda fixa, mais ativos que vão te prover essa segurança maior. E claro, vai ter exposição a ativo de renda variável? Sim, mas quem sabe numa menor exposição. Só que o oposto também é verdade. Se você vê que está encerrando ali um mercado ruim, né, um mercado de baixa, e você já está vendo sinais na economia que a coisa pode melhorar, você pode aumentar a sua exposição em renda variável e conseguir pegar toda essa onda bem, né, bem alocado. Então, por esse motivo que eu acho interessante você entender o ciclo de mercado, mas claro, eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem reconhecer em que momento de mercado que nós estamos agora, tá? Porque acho que uma pergunta recorrente é possível antecipar a um bear market, né? Então, a gente estava aí com uma bolsa no mundo como um todo subindo bastante, né, até fevereiro. Só que veio o coronavírus e as bolsas deram uma corrigida. Agora, em junho, as bolsas já deram aí uma retomada, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior também. Só que você consegue sim não se antecipar a um bear market, tá? Mas reconhecer sinais, né? Então, reconhecer algumas amostras que o mercado te dá, se ele tende a continuar subindo ou se ele pode reverter, tá? Então, os três principais sinais aqui que eu gosto de levar em conta é preço, tá? Então, você conseguir saber se o ativo está caro ou barato, tá? Porque o preço, para mim, ele importa. Então, é importante que você saiba no nível de preço que está agora, a gente está num nível que tem uma boa simetria ou que não tem tanta simetria assim, né? Eu tenho muito mais risco de perda do que potencial retorno. Tem a questão do tempo, né? Então, você reconhecer o ciclo econômico no qual nós estamos, né? Então, há quanto tempo que o mercado está subindo, né? São mais de 10 anos. Será que isso vai perdurar por mais 10 anos, né? E o mercado vai ficar sempre subindo? Talvez não, né? Talvez ele tenha uma correção, talvez o coronavírus seja só um start para que o mercado corrija um pouco mais, então é importante você entender isso. E tem também um outro sinal que é muito importante, que é a da volatilidade, tá? Então é você ver o sentimento dos players do mercado e eu vou passar por esses pontos aqui para vocês, tá? Porque isso vai dar uma boa visão sobre os ciclos de mercado, beleza? E aí, indo para preço, né? O próprio Benjamin Graham ele fala muito sobre a importância de você comprar ativos ali tendo uma margem de segurança, ou seja, tem aquela questão do valor intrínseco de uma ação, de um ativo. Então, é interessante que o valor que esteja ali do mercado seja
inferior ao valor intrínseco daquele ativo, né? O valor que você de fato vê por tudo aquilo que ele consegue gerar, seja de caixa, seja de receita, enfim, pela métrica que você usar. Então, é interessante que você compre ativos abaixo do valor que de fato ele vale ou abaixo do potencial que ele tem de gerar alguma coisa, beleza? Então, isso vai se tornar muito significativo, essa questão de preço e valor, em relação aos extremos do mercado, tá? Então, você vê que grandes investidores geralmente dão grandes porradas quando eles conseguem se antecipar a esses movimentos, né? Então, quando o mercado estava caindo, aqueles que conseguem ser o smart money e comprar lá embaixo, geralmente tendem a se beneficiar, e aqueles também que reconhecem que talvez o mercado está muito caro e conseguem tirar-lhe um pouco da sua exposição, quando vem a queda não sofre tanto, beleza? Então, é importante você reconhecer isso e a margem de segurança ela vai te ajudar, tá? Então, o preço atual de um ativo é algo que é muito importante você levar em conta, tá? Porque no mercado financeiro a gente tem que levar em conta que o preço dos ativos hoje leva em conta as expectativas que o mercado tem em relação a ele. Então, a expectativa do mercado como um todo, a expectativa do crescimento dos lucros daquela empresa, o prêmio de risco, né? Então, como que está a renda fixa? Se a renda fixa está num patamar mais baixo, os ativos de renda variável são mais atrativos. E o oposto também é verdade, né? Se a renda fixa está num patamar maior, os ativos de renda variável eles tendem a perder um pouco o brilho, e por esse motivo que até aqui no Brasil as ações, fundos imobiliários, ativos de renda variável só começaram a ser olhados agora, né? Que nós temos aí um cenário de Selic muito baixo, no menor patamar histórico, em 3% ao ano, tá? Então, e vale também citar que o valor não é algo fixo, tá? O preço que você paga em um ativo não é algo fixo, ele é transitório, ele vai alterando aí, né? Você viu, por exemplo, Itaú acima de R$ 40 e agora ela está negociando a 20 e pouco. Isso em menos de 6 meses, né? Efeitos aí do coronavírus. Então, é importante você levar em conta tudo isso, né? Essa relação de preço. E uma outra coisa também, tá? Eu não acredito que as ações elas sempre vão crescer. Tá? Crescer em que sentido? Se você paga muito caro por alguma coisa, talvez o valor que você pagou nele já está embutido uma expectativa de crescimento muito grande que talvez ela não consiga entregar ao longo do tempo. Tá? Então, algo que aconteceu muito forte nos Estados Unidos foi o Nifty 50. Tá? Então, as 50 maiores empresas da década de 1970 lá nos Estados Unidos, e essas empresas, boa parte delas não conseguiram performar acima do S&P 500, tá? Do índice amplo americano. Isso se deu porque elas estavam com múltiplos muito elevados, né? Elas estavam negociando a uma expectativa de crescimento muito grande e elas não conseguiram entregar isso, e por esse motivo o desempenho delas foi abaixo do mercado. Ou seja, o preço ele vai importar, ele vai impactar muito na performance que você vai ter, tá? Tanto para ações e principalmente aí para fundos imobiliários, tá? E ativos como REITs, beleza? Só que tem algumas formas de você conseguir saber se o preço atual ele tá interessante ou se o preço atual tá caro, né? Então, seguindo aquela métrica de que preço importa, vamos ver como que está hoje o mercado, tá? Tem alguns indicadores que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro deles é o Price to Earning Ratio, Case-Shiller, tá? Então, é a relação preço-lucro, só que ela é ajustada pela inflação nos 10 anos anteriores, tá? Então, ela tem esse nome de Case-Shiller. E a média dela de negociação, tá? Histórica, é entre 18 e 20, esse indicador. Nós estamos com ele aí na faixa de 26, ou seja, está bem acima da média, tá? Inclusive você consegue ver aqui a própria Black Tuesday, que foi lá no século 20, tem aqui a própria bolha do .com, né? O preço que chegaram ali os ativos. E dá para ver que a gente está num patamar aí bem elevado seguindo esse indicador, Price to Earning Ratio Case-Shiller. Só que, claro, você não vai olhar só um indicador para saber se você vai mudar a sua carteira ou se o mercado está caro ou barato, tá? Tem uma outra métrica também que é bem interessante, que é o Enterprise Value sobre o EBITDA, tá? Então, é o valor de mercado de uma empresa em relação ao lucro operacional que ela consegue gerar, que é o EBITDA. Então, nós temos essa relação de 12 meses em relação às empresas do S&P 500. E dá para ver que elas estão negociadas, né? O Enterprise Value está num valor bem alto, tá? Comparado, por exemplo, aí à bolha do .com. Tá? A gente está quase no topo histórico desse indicador, que é o Enterprise Value sobre o EBITDA. Então, isso mostra, quando você está no topo, que
o mercado pode continuar subindo? Pode, mas ele tende muito mais a cair, tá? Cair para patamares aí de 12, 10 do que ele continuar subindo, né? E se você levar em conta aí que ele está em 14 e ele cair 20, 30% para que ele volte para o 10, né? Então é interessante você se atentar a tudo isso. Então, Enterprise Value sobre EBITDA também mostra que o mercado atualmente ele não está numa precificação tão assimétrica assim. E claro, você não vê aqui eu comparando o Ibovespa, tá? Quando a gente pensa em ciclos econômicos, é importante que você leve em conta o S&P 500, que é o maior índice da maior economia do mundo, que é a economia americana, beleza? Não dá para levar em conta o Ibovespa porque ele é interessante aqui para o Brasil, mas para o mundo ele não representa tanto assim, tá? Tem aqui também o indicador Warren Buffett. Esse indicador ele é bem interessante porque ele leva em conta a relação do enterprise value ali das empresas, né, a captação de mercado das ações em relação ao PIB, beleza? Então ele leva em conta essa questão, né, qual que é o valor de mercado das empresas em relação ao PIB da economia, no caso da economia americana, e dá para ver aí que ele também está em patamares bem elevados, tá? Dá para ver inclusive que ele está praticamente no topo histórico aí, chegou a superar a bolha do .com, chegou a superar a crise de 2008, então ele está em patamares bem elevados quando nós levamos essas métricas aí de preço, tá? Só que isso não quer dizer, é claro, que o mercado tenha que corrigir agora e nem nada disso, tá? Ele pode andar de lado, só que é importante você entender uma coisa, se o mercado está precificado lá em cima, se a relação preço-lucro das empresas está mais alta, significa que os investidores eles estão dispostos a pagar um preço maior por essa ação porque eles expectam que o futuro dessa empresa vai ser bom. Só que eu acho que é interessante você olhar também um pouco para a nossa economia nesse momento, né? Olhar um pouco para o mundo. Como que está a questão de receita de todas as empresas do mundo? Tem algumas empresas que estão indo bem, como as tecnológicas, né? A Microsoft, a Amazon, a Apple estão indo bem, mas e outras empresas, né? Empresas relacionadas ao petróleo, empresas relacionadas à construção civil. Então é importante você entender isso, porque o mercado financeiro ele está muito mais relacionado às expectativas dos investidores do que à economia real. Então por isso que levar em conta o preço é interessante, porque você vê que o cenário hoje está muito mais arriscado para você investir. Só que se o mercado tivesse mais barato, beleza. É um risco que você corre, mas você tem assimetria para isso. Agora, se você vê um mercado que vários indicadores estão apontando que ele está num patamar mais elevado, fica um pouco mais complicado de você tomar risco assim, né? Porque você pode sim ganhar uma grana, só que a ré que você pode tomar, né? Porque as pessoas viram que a renda fixa, mesmo rendendo pouco, rendendo aí 3% ao ano como está agora, a Selic, ainda é interessante porque olha o quanto que as ações caíram aí em março, né? Chegaram a cair quase 50%. Algumas caíram ainda mais do que isso. Só que se você tinha ali um Tesouro Selic na sua carteira, ele não caiu, muito pelo contrário, ele ainda rendeu 100% do CDI naquele período. Então é interessante você se atentar a tudo isso e para mim, você como investidor não precisa estar 100% exposto e por isso que para mim, ser, por exemplo, 100% renda variável não faz sentido, tá? Eu acho que ter uma estratégia só em carteira, ela pode ser frágil, beleza? Então, é importante se atentar aqui à saúde econômica, beleza? E claro, tem alguns indicadores que você pode ver como que a economia está. E tem 3 tipos de indicadores, tá? Os antecedentes, que é o que eu quero tratar aqui com vocês, tá? Então, eles acabam antecipando o ritmo da economia. Tem os coincidentes, que são aqueles indicadores que eles mostram o que está acontecendo basicamente ali em real time, tá? Como, por exemplo, o índice de consumo de energia elétrica da indústria. Isso acaba sendo um indicador coincidente porque você tem meio ele ali em real time para você, tá? Só que ele não vai te ajudar a tomar uma decisão anterior, né? Não vai te permitir se antever. E tem indicadores também atrasados, tá? Então, quando saem dados do PIB, putz, tem um atraso aí de 3 meses, né? Para você ver o PIB. Quando você vê a inflação, também geralmente tem um atraso. Os índices de desemprego também tem, né? Então, é interessante você saber desses indicadores e quais são antecedentes, coincidentes, atrasados. E eu, como investidor, para entender ciclos, é importante eu me atentar aos indicadores antecedentes e eu vou falar sobre alguns deles aqui, tá? Então, a própria taxa de juros, ela vai te ajudar, tá? Se você olhar os juros futuros, se você olhar aí o DI com vencimento para 2023, para 2025, para 2027, eles vão te ajudar. Olhar
a diferença aí entre a Bolsa de Valores e o crédito privado, olhar as distorções do PIB efetivo e o PIB potencial, também é algo muito importante de você se atentar. Olhar a construção civil, né? Como que está o ritmo de construção de novas casas, como que está o preço de petróleo, né? Então, você consegue ver se, putz, o petróleo estava lá em cima, agora o petróleo caiu bastante. Será que diminuiu a atividade econômica para que isso acontecesse? Então, é um ponto interessante ver os estoques da indústria, ver o consumo de energia elétrica, né? Se tem uma maior demanda elétrica, significa que o mercado está melhor. Se tem uma diminuição, significa o oposto. Tem o PMI também, né? Você vai ver o índice de gerentes de compras, né? Das compras dos gerentes de fábricas, como que está isso, está aquecido ou não. Então, são vários indicadores que eu listei para vocês que fazem sentido, mas eu vou mostrar aqui alguns que vão te ajudar nisso, tá? Ter uma visão de forma mais clara, tá? Então, a inversão da curva de juros, eu acho que ela é bem interessante, porque, queira ou não, a curva de juros, ela mostra que o mercado ele pode virar, tá? A curva de juros, os juros de um país, ele não pode, de forma nominal, ficar negativo, tá? A gente tem juros reais negativos, ou seja, não tem juros nenhum, só que se você tem uma inflação naquele país, você vê que o seu retorno real, ele é negativo. Só que os juros ele acaba sendo isso, né? A gente vê em um mercado, quando ele está ruim, os juros vai lá para cima, quando ele começa a melhorar, os juros caem lá para baixo, né? Então a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, um mercado ruim e lá em 2016 a gente tinha juros a 14,25 ano. Agora a gente está em um cenário melhor, né? Que o país está melhor como um todo, o juros chegou a cair ali para 4,5. Só que aí veio o coronavírus e tudo mais e isso deu uma acelerada. Tá? Caiu ainda mais os juros. Só que essa questão, tá, galera? Os juros ele não vai ficar de forma nominal negativo. Então, ele é feito de ciclos também. Então, ele sobe, ele desce. Só que agora é aquela coisa. Ou ele se mantém nesse patamar, ou ele desce mais um pouquinho. Só que nos Estados Unidos não tem como descer mais, porque ele já está em zero. Então, a tendência dele ou é se manter em zero ou subir. Só que a gente viu que, historicamente, o que acontece é o quê? Ele chega até essa inflexão aqui, ele fica, de certa forma, negativo, né? Os treasuries de 10 anos, de forma real, e depois ele começa a subir aí. Tá? Então, olha que a bolha do .com, né? Ele chegou a ficar bem negativo e, putz, juros subiu bastante. Olha que a crise de 2008 também como foi. Né? Aconteceu aqui, e a crise efetivamente veio aqui, e olha o momento que a gente está agora. Então, acho que é importante você levar isso em conta. Tá? Isso pode antecipar bem os movimentos do mercado. É claro, você não vai olhar isso hoje e amanhã já vai acontecer, amanhã o mercado já vai virar, não, mas isso te mostra uma sinalização, né? Os juros para baixo disso não caem, então ou ele se estabiliza aqui ou ele volta a subir, e geralmente quando os juros sobem, o mercado como um todo cai, né? Os ativos de renda variável caem, e o oposto também é verdade, quando os juros caem, isso acaba inflando os ativos de renda variável, beleza? Outro ponto aqui que é muito interessante você se atentar é a volatilidade. Tá? Então, é importante você entender o nível de euforia ou de pânico do mercado, porque você tem que ver como que as mídias não especializadas estão tratando. Né? Então, quando você vê notícias do mercado financeiro que investimento de bolsa é a melhor coisa em revistas não especializadas ou veículos não especializados, é complicado, né? A bolha do Bitcoin, por exemplo, lá em 2017, tipo, se você não tinha Bitcoin, você era o bobo, né? Porque, não menosprezando ninguém, mas até o padeiro sabia que era interessante você ter Bitcoin ali e deu uma super bolha, tá? Então, olhar a volatilidade é interessante, tem esse sentimento de você olhar para as pessoas, as publicações e tudo mais, mas também tem alguns índices que vão mostrar essa questão de volatilidade, eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Porque, assim, a volatilidade é interessante você levar em conta, porque temos fases aí no mercado, né? Então, de novo, ele é feito de ciclos. Então, geralmente, quando o mercado está muito ruim em nível de preço, o investidor que está começando, ele não quer nem olhar, né? Ele vai ficar de fora porque acha que as coisas podem piorar ainda mais. Só que o smart money, ele pode entrar ali, né? Ele vai comprar dinheiro. E depois vai entrar investidores institucionais. E depois vai começar uma onda do mercado subir, que todo mundo vai comprar, né? Aí vai entrar o público em geral, está todo mundo ali muito confiante com bolsa, todo mundo tem que ter bolsa, 100% renda variável, e aí o mercado cai. Pode ter um bull trap como esse aqui, né? Que o mercado cair, ele dá uma subida, aí todo mundo falou, voltou ao normal, e aí o mercado ele pode voltar a cair também, tá? Então o sentimento ele está muito relacionado também ao mercado financeiro.
Então, por esse motivo, é interessante que você se atente a essa questão de volatilidade. E tem algumas métricas aqui para você se atentar a essa questão da volatilidade. Tá? Então, o VIX, ele acaba sendo o VIX, o índice do medo, desculpem, e ele vai mensurar a volatilidade das opções do S&P 500. Então, olha o pico que nós tivemos aqui, né, no auge ali do coronavírus em março. O VIX estava na casa dos 20, disparou ali para cima do 80, né? Então houve um receio muito grande no mercado e agora ele está dando uma estabilizada, tá? O mercado ele está voltando ao normal, a bem dizer assim, tá bom? Então ele está em patamares aí de 26, está perto aí da média que ele tinha, que estava em torno de 20. Então, o mercado está dando uma acalmada, não está tendo mais tanta volatilidade, tinha dia que você tinha muita alta na bolsa, outro dia muita queda, então tinha muito disso. Então, o índice do medo ele vai te mostrar isso, né? Quanto de medo que tem em relação à volatilidade das opções. Tá? Então agora a gente está no mercado mais brando e você vê que quando o VIX está mais elevado significa que a volatilidade das opções aumentaram porque as oscilações do mercado aumentaram também, beleza? Tem um outro indicador que é bem interessante que é o CNN Money's Fear and Greed Index, tá? Então ele é um indicador composto que ele vai utilizar 7 componentes para cálculo e aí vai saber se o mercado está mais otimista, se ele está mais pessimista, então você consegue acompanhá-lo aí semanalmente, tá? E dá para ver que o mercado agora está numa zona neutra, tá? Eu peguei essa informação aqui no dia 2 de junho e dá para ver aí que o mercado está meio neutro, né? Ele não está com tanto medo, ele não está tão sem esperança em relação ao mercado, mas ele também não está tão otimista assim. Então ele está numa zona mais neutra agora. E claro, tem outro ponto muito importante que é você se atentar às capas de revista, tá? Então, para sentimento, olha aí a publicação que nós tivemos da Veja, né? Falando aí sobre os Faria Limers, falando quanto cada um gastava em alfaiataria, o quanto que pagava por café, R$10 num café, então meio que glamourizando o mercado financeiro. E também teve essa capa da The Economist que falava aí sobre as empresas de tecnologia que talvez para elas não teria um mercado de baixa, né? Que o mercado ele só iria andar para cima para essas empresas, né? Então, olha aí a Microsoft liderando. Então, é interessante que você se atente a essa questão dos ciclos de mercado, tá? Então, se atente à questão do preço. Será que o preço agora para você se expor bastante está interessante? Ou se talvez no preço da forma que está agora vale a pena você reconsiderar a sua carteira, dar uma olhada na sua questão de reserva de emergência, reserva de oportunidade. Eu acho que são pontos interessantes. Às vezes você vê a sua carteira caindo bastante, com a bolsa caindo ali em março, você não gostou tanto, nesse momento que a bolsa está subindo um pouco mais, pode ser um momento para você reajustar a sua carteira, às vezes sair daquela posição mais arriscada e colocar aquilo que pode ser um negócio mais defensivo, um negócio que é lucrativo mesmo em meio à crise. Então, eu acho que é importante você entender essa questão, tá? Entender os ciclos de mercado, porque não dá para você prever para onde o mercado vai, mas dá para você controlar a sua exposição em relação a ele. E para você controlar a sua exposição é interessante que você veja os sinais, para que você entenda que se o mercado estiver mais favorável, eu vou correr mais risco. Se ele não estiver interessante, eu vou me proteger mais. Então, para mim, o grande investidor ele faz isso e o próprio Warren Buffett ele foi um baita exemplo para mim, né? A bolsa americana ela caiu aí mais de 30%. E mesmo com o Warren Buffett com mais de 120 bi de dólares em caixa, ele não tocou ali, né? Ele não fez novas compras, mesmo com todo aquele desconto. E ele também ele acabou, na verdade, desfazendo de algumas posições, como todas as companhias aéreas da sua carteira. Então isso me chamou muito a atenção e mostra que, nem toda queda pode ser uma oportunidade, né? Às vezes as pessoas veem, nossa, a bolsa está caindo aí 5%, a gente estava no mercado de alta, caiu 5%, eu vou comprar tudo. Cuidado, tá? Porque muita gente que voltou do carnaval aí achou que era feira na bolsa, né? Era Black Friday, vou comprar tudo agora, só que bolsa afundou ainda mais. Então entender o ciclo de mercado é muito importante e por esse motivo eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês nessa semana, tá bom? Então, galera, se vocês curtiram esse conteúdo, se viram valor nele, vou te pedir uma coisa, deixa um like aqui nesse vídeo, comente também
que aspecto que você mais curtiu sobre essa aula que eu trouxe aqui para vocês entenderem do ciclo de mercado. E claro, se inscrevam aqui no canal do Conhecimento porque tem muito conteúdo. O tio é uma máquina de produzir conteúdo e está sempre trazendo tudo que há de melhor para vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima semana.